Olá, eu sou a professora Bruna, professora de Química, e hoje nós vamos falar um pouco sobre separação de misturas. Aqui eu coloquei uma breve introdução para vocês, tá? Que existem dezenas de métodos para realizar separações, e isso vai depender da mistura que a gente quer separar, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos que eu coloquei para vocês, nós vamos falar sobre cada um deles, tá bom? Bora lá então. A filtração simples, tá? É quando a gente tem um funil, por exemplo, e a gente coloca um filtro, tá? Ele vai reter a fase sólida, vai ficar ali, e aí desce o líquido. Então, é como, por exemplo, quando a gente faz o café, tá? Quando a gente coloca no filtro, a gente coloca aquele papelzinho, fica o pó do café, e aí desce o líquido, certo? Agora, a decantação, galera, é bem simples. Olha aqui o nosso desenho, ó. Ele tá mostrando quando já tem a decantação. Esse desenho aqui, que está deitado, mostra que a gente tem uma água barrenta. E aí, quando você deixa ela de repouso, o barro desce e a água fica. E aí, depois, lentamente, a gente vai jogando, tira o líquido e fica o sólido, certo? Então, essa aqui é a decantação, bem basiquinho. Tem decantações de líquidos também, tá? A gente tem que deixar a mistura em repouso, né? E o líquido mais denso fica embaixo, tá bom? Aí a gente abre a torneirinha, tá vendo o exemplo dessa foto? Tá? Isso aqui eles estão fazendo no laboratório, a gente deixou o líquido em repouso, é como, por exemplo, a gente deixa em repouso lá a água e o óleo, tá bom? O mais denso vai ficar embaixo, depois a gente abre a torneirinha, escoa esse líquido da maior densidade, certo? Bom, a gente vai escoar o líquido da maior densidade e quando a superfície de separação atingir a torneira, aí a gente fecha, tá bom? E aí a gente consegue separar os líquidos, deu pra entender? Bem basiquinho. A centrifugação separa os sólidos suspensos em líquido, tá bom? Ele acelera a decantação. Então, tá vendo essa máquina aí? A gente coloca ali, vai ter é uma centrífuga, então ela vai girar bem rápido e aí vai ter a separação, tá bom? Igual tá mostrando nessa fotinha aqui embaixo. Vai separar tudo. Eles usam isso com sangue, tá bom? Eles usam esse material quando eles fazem a coleta do sangue. Bom, levigação é separação de sólidos, tá? Componentes com densidades diferentes. O de menor densidade, ele é arrastado por uma corrente de líquido, igual tá mostrando aí na foto, utilizado para separar ouro, principalmente, tá bom? Ouro de areia, tá bom? Porque o ouro é mais denso, o ouro vai ficar e a areia vai junto com a água, que é menos densa. A flotação adiciona um líquido com densidade intermediária aos materiais, tá bom? Menor densidade flutua e a maior densidade sedimenta, tá bom? Então, a gente tem aí um exemplo da areia e a serragem, a gente coloca a água e consegue separar os dois, beleza? A catação é como, por exemplo, a separação com a mão. Quando a gente separava o feijão, a gente abria o feijão todo e aí via qual tava bom, qual tava ruim, a gente faz a separação, tá bom? Temos também ventilação, é a separação que ocorre por meio de uma corrente de ar, tá bom? Então, como por exemplo, a casca de amendoim. Quando você sopra, né, a casca voa e os grãos ficam e aí você consegue comer sem casca, tá bom? É um exemplo bem básico do nosso cotidiano. Aqui tem a peneiração, que é a separação com auxílio de peneira, tá bom? Areia e pedra, por exemplo, só fica a pedra e a areia cai, né? Agora, ó, nós temos aqui separação das fases de uma mistura homogênea. Vou falar um pouquinho desses para vocês. A evaporação, como por exemplo, um que é muito utilizado, é o sal e a água misturados, a gente tem que deixar a água evaporar até obter o sal sólido, tá? Esse é um processo feito nas salinas, onde obtém o sal pela evaporação da água do mar, tá bom? Então, essa fotinha aí tá mostrando esse processo nas salinas, tá bom? É assim que é retirado o sal por meio da evaporação. Destilação. Nós temos a destilação simples, tá bom? É um sólido e um líquido. É feito pela evaporação do líquido e posterior condensação,
tá bom? Então, pode separar dois líquidos com pontos de ebulição bem diferentes, beleza? Então, assim, vai ter a evaporação de um, ó, a gente tem aqui o fogo e a gente tem essa vidraria. Um vai evaporar, vai passar pelo condensador, ó, e a aguinha vai cair nesse Erlenmeyer, beleza? E aí, o sólido vai ficar ali embaixo. Mas como, por exemplo, se a gente quiser fazer com dois materiais de ponto de ebulição bem diferente, a gente também consegue, dessa mesma forma. A destilação fracionada, ela separa líquidos de pontos de ebulição próximos, tá bom? Então, a gente precisa dessa coluna de fracionamento que tá mostrando aí na fotinha, beleza? Tem o aquecimento da solução e os líquidos, eles vão destilando à medida que se evaporizam, tá? Então, vai ter uma coluna de fracionamento e isso vai ajudar. Essa destilação fracionada, ela é utilizada pelo petróleo, tá bom? Então, tem o petróleo, coloca fogo lá, beleza? E aí, vai saindo um de cada vez, ó lá. Os resíduos, as parafinas, fica lá embaixo. O mais fácil é o quê? Primeiro vai o gás vai lá em cima, já sai. Gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante. E por último, fica aquele resíduo, né, que são as parafinas e o asfalto. Deu para entender, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Obrigada, tchau, tchau e até a próxima.